Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso A Formação da Personalidade. Na aula passada a gente falou um pouco da teoria dos quatro discursos, né? Eu trouxe para vocês aqui um pouco da base e dos métodos do cultivo da inteligência, tá? A partir de um texto do professor Olavo. A gente vai voltar para este tema com mais profundidade, tá certo? Mas eu acho que eu vou trocar o tema um pouco aqui, porque tem muitos alunos que são os meus pacientes, tá? E que sofrem com questões de traumas de infância, falta de afeto, mudanças comportamentais que passou ao longo da vida, e entender um pouco como é que funciona o mecanismo do trauma, como ele nos aprisiona numa série de comportamentos que acabam sendo destrutivos para a nossa psique, né? Então, eu quero trazer. A fundamentação teórica, ele vem deste livro aqui, Blink, O Poder de Pensar Sem Pensar. Este livro, quando eu comprei na época, não tinha uma versão em português. Eu tive que comprar em inglês, certo? Depois vocês procurem aí, eu vou deixar o nome do autor e o título do livro na descrição aqui desta aula, tá? O nome do autor é Malcolm Gladwell. Então, este livro aqui é um livro muito interessante, onde ele traz vários estudos sobre o inconsciente e como o inconsciente acaba tendo uma certa autonomia em todas as decisões, ações e comportamentos que a gente vai vivenciando ao longo da vida, tá? Eu quero explicar para vocês aqui como é que funciona toda essa questão do inconsciente, tá? O psicólogo chamado John Berger, que fez certas pesquisas para desvendar um pouco como é que funciona o nosso inconsciente adaptativo, nos dá uma perspectiva do comportamento humano que é extremamente novo, tá? Existem muitas pesquisas no âmbito da psicologia e que a gente não vê nas universidades, tá? Mas são descobertas muito importantes e que nos ajudam a entender como é que funciona o ser humano, né? Então, uma das pesquisas que o John Berg faz para desvendar um pouco esse elemento do inconsciente adaptativo se constitui da seguinte forma: ele está lá na universidade e ele seleciona alguns alunos para poder fazer uma pesquisa, né? Para entender um pouco como é que funciona essa questão do inconsciente. Então, ele, através de uma câmera, observa mais ou menos ali 5 alunos andando pelo corredor, indo em direção até a sala do John Berger. Chegando lá, o John Berger diz o seguinte: olha, eu quero que vocês façam um exercício gramatical aqui, certo? Tá aqui um monte de palavras espalhadas, né, palavras aleatórias, e dessas palavras, né, tá num papelzinho escrito, e ele embaralha lá as palavras e diz o seguinte: olha, eu quero que vocês formem frases gramaticalmente corretas através dessas palavras que estão misturadas aqui nessa mesa. Então, os alunos vão para a sala de aula, né, achando que vão fazer um exercício de gramática. Então, eles vão lá, na maior boa vontade, com bastante esforço, juntar as palavras para formar frases gramaticalmente corretas, né? E aí eles fazem o exercício e o professor diz o seguinte: perfeito, né, eu vou avaliar aqui vocês, podem sair agora. Só que ali naquelas palavras, tinham palavras muito específicas, né? Tinha a palavra velho, tinha a palavra lentidão, tinha a palavra cinza, tinha a palavra corredor, tinha a palavra idoso e assim por diante, né? Então, o composto ali daquelas palavras ali, né? Tinha substancialmente essas palavras ligadas mais à lentidão, a velho e a idoso, né? E dentro dessa perspectiva, o John Berg, ele queria basicamente entender o seguinte: olha, será que essas palavras vão mudar o comportamento desses alunos? Então, essa era a grande questão, esse era o grande estudo ali para o John Berg. E ele, mais uma vez, olhando pela câmera, vendo os alunos andando do lado de fora da sala, ali pelo corredor, ele observa o seguinte, que
todos aqueles alunos que fizeram o exercício estão andando lentamente, como se fosse uma pessoa idosa, né? E aí que o John Berg faz esses exercícios, né, essas pesquisas várias e várias vezes, e ele diz o seguinte, olha, essa questão do inconsciente adaptativo é real, né? Por quê? Porque os alunos foram com a motivação de fazer um exercício de gramática, mas o pesquisador, o psicólogo, o John Berg, queria entender se ele conseguia condicionar o comportamento dos alunos. Olha que pesquisa interessante, né? Então, os alunos saem dali achando que fez um exercício de gramática, né? E o John Berg conseguiu ali modificar o comportamento daqueles alunos. Então, o que ele conclui ali? Que algumas palavras fizeram com que eles mudassem o comportamento. Depois ele faz o comparativo, né, lá na câmera, ele observa que os alunos estão andando rapidamente ali no corredor para ir até a sala, e quando eles saem dali com uma postura completamente diferente, os ombros um pouco mais curvados, andando de forma lenta, né, como se realmente fosse um idoso, um velhinho. E aí a gente para entender o seguinte: o nosso inconsciente, ele está tomando decisões por nós em todo momento, tá? Agora, se você imagina só, imagina que palavras podem modificar um comportamento, imagina uma vivência num ambiente onde você tem certos padrões de costumes, padrões de comportamento, você tem uma forma de captar uma mensagem, de receber uma mensagem, de verbalizar os seus sentimentos e assim por diante. Imagina se imagina que uma palavra ela muda o comportamento. Você imagina uma vivência profunda com um familiar tóxico, por exemplo, né? Então aí a gente começa agora a, a entrar num campo onde muitos dos nossos traumas estão tomando decisões por nós e a gente não está consciente deles, né? Eu que estou nesse ramo da psicoterapia há muitos anos, eu observo muito que isso acontece, as pessoas não sabem por que estão tomando atitudes, né? Principalmente nas questões relacionais de casamento, de amizade, assim por diante, né? A pessoa está ali completamente condicionada a escolher através de um padrão inconsciente, e aí elas vão tomando decisões, vão colhendo as consequências e elas nunca entendem o seguinte: por que que isso está acontecendo comigo? Né? Muitas das perguntas é o seguinte: mas por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus me colocou nessa circunstância? Então a gente sempre arruma um terceiro para tentar justificar certas ações, quando na verdade é o nosso inconsciente que está tomando todas as decisões, né? E a gente, quando as decisões, as ações não passam pelo consciente, então a gente acha que é uma entidade externa que está ali nos colocando naquelas circunstâncias, quando na verdade o inconsciente está decidindo tudo ali e a gente não tem consciência do que a gente está decidindo. Entende? O que acontece com os alunos ali? Eles saem da sala com um comportamento específico, mas em nenhum momento eles se questionam da seguinte forma: por que que eu estou andando desta forma? Por que que eu estou andando de forma lenta, com os ombros curvados? Eles simplesmente estão vivendo no automático. E é uma das coisas que o John Berg diz, né? Olha, muitas das atitudes, decisões e comportamentos torna a vida automatizada, onde a gente não tem um completo controle sobre o que nós estamos fazendo. E dentro dessa perspectiva, a gente observa ali que na pesquisa, né, eles estão andando de forma lenta, mas aquilo ali não vai afetar substancialmente a personalidade deles, tá? Andar lento ou rápido é uma condição existencial muito comum de acordo com as circunstâncias. E você está atrasado para algum compromisso,
É óbvio que você vai andar mais rápido, né? Se você tiver ali ah, com bastante tempo, não tiver com muita pressa, você vai andar de forma lenta. Mas só que naquele caso específico ali, alguém condicionou aquele comportamento. Agora presta atenção. Uma vez eu atendi uma paciente. Na verdade, ela não se tornou paciente, mas ela me contou o que estava vivenciando, né? Uma mulher, mais ou menos ali 33, 35 anos, passou por 3 casamentos, tá? E ela me contou um pouquinho da infância dela. Disse, olha, Everton, a minha infância foi a seguinte. Eu tive um pai que era policial, né? Ele era muito agressivo. Eu já vi várias vezes ele trabalhando na rua e abordando os homens. E nessas abordagens ele era muito ríspido, batia nos meliantes, né? E ele não tinha nenhum tipo de. Ele não conseguia se conter, né? Então, e da mesma forma que ele batia nas pessoas na rua, em casa ele me tratava da mesma forma, como se eu fosse uma meliante, né? Então ele me batia, me espancava, assim como ele fazia com as pessoas na rua. E a minha vida inteira foi assim. Quando eu cheguei na vida adulta, eu comecei a confrontá-lo e disse para ele: olha, se você me bater mais uma vez, eu vou te denunciar. E foi aí que as agressões pararam, né? No entanto, eu saí de casa, mas a minha mãe era muito conivente com o que meu pai fazia, né? Me pedia para voltar, para perdoar e assim por diante. Ou seja, né, olha os dois elementos aí: o pai muito agressivo e a mãe muito passiva, né? Ela dava a anuência ali para o pai fazer tudo que ele fazia com a filha. E até então ela voltou para casa a pedido da mãe, insistência. Depois ela conheceu um rapaz e se casou. No casamento, o que aconteceu? Ela apanhou, né? Passou o tempo, ela se separou novamente, conheceu mais um homem. O que aconteceu nesse segundo casamento? Ela apanhou de novo, entendeu? Ela chegou para conversar comigo já no terceiro casamento e dizendo o seguinte: olha, o meu marido me agrediu, tá? Em nenhum momento ela fez essa associação. Bom, eu passei a infância apanhando, então o que está decidindo as minhas escolhas foi justamente a vivência que eu tive na infância. Apanhei muito dos meus pais, do meu pai, e agora o meu cérebro, a minha mente, o meu inconsciente, ele está se achegando a esse tipo de pessoa agressiva e está atraindo esse tipo de pessoa agressiva. Olha o problema aí do inconsciente novamente. Ela necessariamente está consciente disso? Não, porque em nenhum momento ela fez essa associação, tá? Eu acredito que você que está assistindo essa aula, na hora que eu estava contando a história, você já fez a associação. Opa, peraí, é o inconsciente dela que está ali, né, fazendo toda a escolha. Pô, o cara agora começou aqui a fazer barulho. Mas vamos lá, vamos continuar a aula. Então, dentro dessa perspectiva, olha a importância de um processo de meditação e de psicanálise para a gente entender o seguinte: olha, qual é a origem desse comportamento? Qual é a origem de uma ideia? Qual é a origem de um pensamento? Geralmente as pessoas no cotidiano estão vivendo a vida de forma automática, elas nunca param para pensar nas possibilidades, né, psicológicas do porquê aquela ação, tá? Então, um dos exercícios aqui para vocês, né, é um exercício obviamente terapêutico, psicanalítico, que vocês precisam entender é o seguinte: olha, começa a se questionar, tá? Eu acho que o questionamento é uma das coisas que nós somos privados de fazer, tanto na vida familiar, quanto na escola, quanto na universidade, né? Todas as nossas perguntas, as nossas dúvidas são sempre atacadas por uma risadinha de canto, né? Ah, mas que pergunta mais imbecil, né? Eu já
Já me vi nessa situação várias vezes, né? Na universidade, quando eu colocava um questionamento interessante, os professores, eles não gostavam tanto das minhas perguntas, né? Mas é através dessas perguntas que nós iremos buscar respostas, obviamente, respostas que nos tragam uma visão mais apurada da realidade. Então, é exatamente isso que vocês vão fazer. Então, sei lá, você está passando por um relacionamento difícil, já passou, sei lá, passou por 3 relacionamentos. Começa a se questionar o seguinte: olha, por que que eu estou escolhendo este tipo de homem? Por que que eu estou escolhendo esse tipo de mulher? Entendeu? Quais são os padrões que estão ali no meu inconsciente e eu não estou percebendo? Porque a partir do momento que você traz algo do inconsciente para o consciente, aí o seu poder de decisão ele é mais assertivo, tá? Por exemplo, no meu primeiro casamento, a minha primeira esposa era uma mulher muito difícil de lidar, uma mulher muito agressiva, uma mulher que gostava muito de estar no controle sempre, né? E aí, depois de muito tempo, eu percebi o seguinte: ah, pois, parece minha mãe, né? Minha mãe é assim, ela gosta de estar no controle, ela gosta de manipular um pouco, de se fazer de vítima, e a minha esposa, ex-esposa, fazia a mesma coisa. Então, depois de muito tempo, eu descobri esse padrão. Eu disse: opa, opa, peraí, eu não posso escolher pessoas parecidas com essa moça e parecidas com a minha mãe, porque não, a minha personalidade não suporta esse tipo de personalidade, tá? Então, assim, pô, por que que eu sou uma pessoa que gasta muito? Sei lá, recebo o meu dinheiro e, pô, gasto com um monte de coisa, roupa. Será que eu tenho alguma compulsão? De onde vem esse comportamento, né? Será que dentro do meu ambiente familiar isso foi condicionado pela forma como eu fui criado, como eu fui criada? Porque descobrindo as causas desses comportamentos, você, de certa forma, já ganha um elemento de autoconhecimento que agora vai servir para você tomar decisões melhores. Bem como ideias também, tá? Não, não é só comportamento, não é só decisões, mas veja bem, existem ideias também que definem o nosso caráter, que muitas das vezes foi impregnado através da cultura, através da televisão, através de um livro, e você simplesmente não sabe de onde aquela ideia veio. Entende? E a pessoa acredita naquela ideia fielmente, às vezes pode ser até uma ideia errada sobre a sua própria vida, sobre a vida das pessoas, mas mesmo assim você continua ali sendo fiel àquela ideia e aquela ideia está te destruindo. Então, entender também a origem das suas ideias é muito importante, né? Uma vez o professor Olavo disse que fez um teste, eu também fiz, eu mesmo fiz esse teste. Comecei a perguntar para as pessoas falavam algo e eu dizia o seguinte: tá, mas por que que você pensa assim? Qual é a origem dessa ideia? E a pessoa não me explicava a origem da ideia. A pessoa me explicava, dava uma explicação do porquê ela acreditava naquilo e justificando aquela ideia. E a minha reação era o seguinte: mas eu não estou pedindo uma explicação sobre essa ideia. Eu quero saber a origem dela, de onde ela veio. Ela veio de um livro? Ela veio de um artigo científico? Ela veio do Instagram? Ela veio de um jornal? Ela veio de uma novela da Globo? De onde veio essa ideia? E a pessoa não fazia a mínima ideia do porquê ela acreditava naquela tese. Então, entender a origem de uma ideia é excelente, entendeu? Por exemplo, um outro exercício, sei lá, você tá no, sei lá, você está no seu escritório, está no seu quarto, eu não sei de onde você está assistindo essa aula. Começa a perceber os objetos à sua volta, né? Beleza, então aqui tem um livro, aqui tem outro. Bom, beleza. Qual a origem desse livro? Começa a pensar na origem do livro. Para ele se tornar um livro, o que que o livro era antes? Sei lá, papel. Antes do papel, ele era o quê? Né? Ah, sei lá, era madeira. Antes da madeira era o quê? Uma árvore. Antes da árvore era o quê? Então você vai sempre voltando
Eu não sei se é assim que é o processo que se faz um livro, né? Mas você vai regredindo a sua, a sua matéria principal, a sua matéria essencial, até você descobrir a origem daquele objeto. Entendeu? Qual foi o processo que todo o material original para ser composto um livro, né? Quais foram os processos que eles passaram até se tornar este livro aqui, cheio de letras e frases e ideias. De onde se originou? Ah, como é que se originou as ideias do autor aqui? Com quem ele estudou? Se a gente for pegar a origem das coisas, a gente vai ver que existem infinitos processos até este livro chegar aqui na minha mesa. Entendeu? Você precisa necessariamente saber a origem do livro? Não, mas isso vai te dar uma capacidade de entender a origem das coisas, a origem do seu comportamento, a origem das suas ideias, que aí você vai sair daquele estado de vivência automatizada e agora as suas decisões elas vão se tornar basicamente uma forma de existência, entendeu? Você já não vai viver a vida aleatoriamente, entende? E eu digo isso porque, como eu já citei na aula passada, nada do que eu falo aqui para vocês está longe da minha personalidade. Não, tudo está integrado aqui. Entende? Então, a minha função aqui, enquanto professor, é mostrar também que a minha personalidade, ela foi moldada por tudo aquilo que eu ensino. Entendeu? Então, de certa forma, vocês também, ao longo do tempo, vão ter essa perspectiva do seguinte: olha, eu preciso primeiramente me tornar mais consciente das minhas ações, entender um pouco mais a origem das ideias que permeiam a meu horizonte psíquico, tá? E a partir daí, você vai conseguir tomar decisões mais conscientes, entendeu? Vou dar um outro exemplo para você. Sei lá, hoje, né? Nesse dia que eu estou gravando esta aula aqui, eu fui para o treino de jiu-jitsu. E aí, treinando lá com um rapazinho, né? É um rapaz muito chorão, sempre que ele entra para lutar, ele reclama de alguma dor, que machucou a mão não sei aonde, etc. E aí você entra automaticamente num jogo um pouco mole. Você está com medo de machucar o cara. O que que é isso? Condicionamento do comportamento. Ou seja, eu não entro na luta para ganhar, eu entro na luta preocupado em não machucar o meu oponente. Então, olha, uma atitude muito simples. Né, talvez ele fale, não sei se é real essas dores que ele sente, mas quando você vai no vamos ver com ele, você vê que o cara é forte, ele entra ali, chega junto, não é um cara que reclama de dor, mas é algo que ele joga ali na sua mente, que já mexe com você e pensa, eu não posso machucar esse cara. Entendeu? Então, o seu padrão de luta, ele diminui. Isso acontece no nosso dia a dia direto, entendeu? Agora, tendo uma noção de como é que funciona o inconsciente adaptativo, isso nos ajuda a não viver uma vida tão aleatória, entendeu? Onde todos os acontecimentos, é óbvio que existem acontecimentos que vão moldar a sua personalidade e o seu caráter, e aí você vai permitir que isso altere a sua personalidade, mas tem coisas que você não pode permitir que altere a sua personalidade e o seu caráter. E isso está muito ligado ao ambiente que a gente está inserido. Vamos supor que você está num ambiente caótico. Sei lá, sua mãe é uma prostituta, o seu pai é um cara que é viciado em jogo. É óbvio que você vai olhar para essas coisas e vai pensar o seguinte: cara, eu não posso me tornar isso aqui. Eu não posso me tornar o que os meus pais são. Então você não permite que aqueles comportamentos, visão de mundo, padrões de pensamento altere a sua personalidade para que você se torne eles.
entendeu? Mas a sutileza da convivência, muitas das vezes, vai impregnar em você um tipo de pensamento e padrões de comportamento que você vai replicar sem passar pelo nível consciente, entende? Por exemplo, eu já atendi casos do seguinte, tá lá a moça me contando um pouco da história, e ela vai e diz o seguinte, olha, o meu pai bebia muito, chegava em casa bêbado, batia na minha mãe, era horrível. E eu, desde criança, olhava para aquilo e dizia o seguinte: eu não quero isso para minha vida. E aí, chega na vida adulta, veja, ela está consciente do que está acontecendo. Ela tem consciência da gravidade daquele comportamento. E aí, o que acontece? Ela vai lá e se casa com um homem muito melhor do que o pai dela, um homem que realmente cuida dela, que ama, etc, etc, etc. Tá? Mas aí, na narrativa, ela vai lá e diz o seguinte: eu estou contando isso aqui, é um caso que realmente existiu, tá? E no minuto seguinte ela começa a escrever o seguinte: o meu irmão tomou um rumo diferente da vida, né? Ele agora é um alcoólatra, tem dificuldade, assim, sabe? Gasta o dinheiro dos meus pais em bebida, etc. Né? Já bateu na minha mãe e tal. Então o que que aconteceu? O rapaz foi pego através do inconsciente adaptativo. Ou seja, ele não passou pelo mesmo processo de autocrítica da irmã. Porque a irmã olhou para toda aquela vivência com um olhar um pouco mais crítico, entende? Já o rapaz não. Ele, todos aqueles comportamentos se fixaram ali no seu inconsciente e ele reproduz tudo isso sem ter consciência. É como se toda aquela vivência fosse familiar para ele, entende? É como se aquela vivência fosse familiar. É a mesma coisa da mulher que apanhou do pai e apanhou dos três maridos. Por que que aquilo estava acontecendo? Era tão desgastante emocionalmente e tão difícil fisicamente estar com um homem agressivo, né? Mas por que que ela tomou esse mesmo rumo? Porque ela não passou por esse processo crítico de tomar consciência que aquele comportamento é ruim e que ela está seguindo um padrão. Não sei o que foi que aconteceu com essa moça. Depois eu perdi completamente o contato porque ela não iniciou a terapia. Não sei por qual motivo, mas ela não iniciou a terapia. Mas em algum momento ela vai precisar descobrir que é, ela está seguindo um padrão. Ela está seguindo um padrão inconsciente. O inconsciente tá tomando decisões por ela e ela só está vivendo a vida de forma automática. E isso é completamente oposto ao fortalecimento de uma personalidade. Porque uma personalidade, ela tem consciência, o indivíduo que tem força de personalidade tem consciência das suas ações, dos seus objetivos, do seu propósito. É exatamente isso que vocês precisam superar dia após dia. Entendeu? É claro que uma vez ou outra, o inconsciente, ele vai ter mais autonomia do que a sua consciência. E nem tudo que está no inconsciente é ruim, tá bom? Isso aqui também tem que ficar claro. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você, cara, tem gente que está assistindo esse curso aqui que dirige, né? Sei lá, mas você começou a aprender a dirigir, né? Vamos resgatar na memória a época que você aprendeu a dirigir. Quando você estava aprendendo a dirigir, o que que você fazia? Você pegava no volante, pisava na embreagem, trocava a marcha, você pensava de modo consciente no que você iria fazer. Por quê? Porque aquilo não era uma habilidade adquirida ainda. Você ainda estava treinando, você ainda estava desenvolvendo uma habilidade, certo? Mas com o passar dos anos, você pegou a sua carteira de habilitação, você tem o seu carro, você dirige todos os dias, e aí o negócio fica meio de forma automática, né? Você dirige, aperta a embreagem, troca de marcha, você não pensa que você está trocando de marcha. Por quê? Porque existe
um lugar no cérebro chamado núcleo accumbens, certo? Que é uma área do cérebro onde fica armazenado todos os nossos hábitos e habilidades. Por quê? Porque imagina se a gente pensasse em tudo que nós pensasse em todas as nossas habilidades de forma consciente. Bom, a gente não teria espaço no nosso córtex pré-frontal para fazer outra coisa, entendeu? Não teria espaço. Por quê? Porque o cérebro, ele gasta muita energia. É o segundo órgão do corpo humano que gasta muita energia, perdendo apenas para o sistema digestivo. Então o cérebro gasta energia, entendeu? Então se a gente for pensar em tudo aquilo que nós fazemos, não vai sobrar espaço para pensar em outra coisa. Então, por exemplo, o indivíduo que já tem a habilidade de dirigir e já está ali fixado no seu núcleo accumbens, ele vai reproduzir essa habilidade de forma o quê? Automática, de forma basicamente inconsciente. E aí o cérebro vai ficar liberado para pensar em outras coisas. Tá dirigindo aqui, aí o cara troca de música ali no rádio, ah, sei lá, pensa nas dívidas. Então o cérebro libera espaço para você pensar em outra coisa, tá? Então o inconsciente de tudo não é um problema. O problema é quais são os comportamentos deletérios que estão no inconsciente e você está reproduzindo de forma automática. Esse que é o problema. Porque se você, sei lá, você tá, é igual no jiu-jitsu, a gente treina muito drill. O que que é o drill? O drill é uma repetição de um movimento. Você repete esse movimento várias vezes. Quando você for lutar, às vezes o movimento sai de forma tão automática que você não precisou pensar no movimento. Entendeu? Então a função do inconsciente aqui é benéfica. Por quê? Porque o meu cérebro vai liberar espaço para pensar em outras coisas. Entendeu? Então, o problema aqui não é o inconsciente, tá? O problema aqui não é o inconsciente. O inconsciente adaptativo, ele é essencial para que a gente reproduza comportamentos e ações de forma automática e que o cérebro tenha capacidade de pensar em outras coisas. No entanto, se você, se no seu inconsciente adaptativo está repleto, né, de problemas pessoais, traumas de infância, né, sentimento de inferioridade, cara, a sua vida você vai viver de forma realmente automática e tudo vai ser muito ruim para você, entendeu? Você nunca vai conseguir tomar uma decisão verdadeiramente positiva na sua vida. Então, por isso que ter noção de como é que funciona um trauma do inconsciente adaptativo é importante para você investigar algumas coisas, realmente passar por um processo de psicanálise, tá? Nas minhas sessões terapêuticas, é mais fácil fazer isso de forma individualizada. Por quê? Porque o terapeuta tem as perguntas certas para fazer, né? De onde você veio, quem são seus pais, quais são os comportamentos deles. E aí, através da sessão, a gente vai fazendo pontes, né? Ligações de comportamento com a origem comportamental lá na família, que a gente consegue, tá aí, ó. Você é assim por conta disso, disso e disso. Pronto, tomou consciência, você já tem aí pelo menos 90% de chance de não cometer os mesmos erros. Entendeu? Então isso é importante, tá? O inconsciente, veja, vamos lá, vamos revisar aqui para a gente finalizar nossa aula. O inconsciente adaptativo, ele não é por si só um mecanismo negativo na psique humana, tá? O inconsciente adaptativo, ele serve justamente para que uma habilidade aprendida, um conceito desenvolvido, algo aprendido, ele seja reproduzido de forma automática, tá bom? Isso é bom, porque aí o seu cérebro vai ter energia para gastar em inúmeras coisas, tá? Mas se você carrega dentro de si
muitos traumas, vivências negativas e está reproduzindo isso de forma inconsciente, aí sim é necessário parar, analisar, descobrir a origem daquele comportamento, descobrir a origem daquela ideia, para você não ficar tão perdido na vida, tomando decisões aleatórias que vão te levar para um caminho e para um objetivo completamente oposto daquilo que você de fato queria. Porque imagina só, a pessoa diz, não, eu quero me casar, ter filhos, eu quero ter uma boa família, mas por conta do inconsciente adaptativo ela está fazendo escolhas cada vez mais erradas, de homens, mulheres e assim por diante. Entendeu? Ah, a pessoa tem uma raiva dentro de si, uma ira, ela não consegue ter paciência com as coisas. Mas por que isso? Por que eu tenho toda essa raiva? O que está no meu inconsciente que está provocando esse tipo de reação? Imagina só, você tem uma reação emocional, uma reação afetiva a qualquer coisa no mundo, né? E aquilo reflete de forma negativa nas suas circunstâncias e você não sabe o porquê daquilo. Você simplesmente não sabe por que você é assim. Como é que você vai modificar a sua vida se você não sabe a origem daquele comportamento? Veja, aqueles alunos aqui da obra do Glenwell, que o John Berg fez o experimento, né? Bom, talvez, nem sei se o John Berg foi comentar com eles, né? Que fez um experimento. Mas imagina só, eles adotaram um comportamento que eles não tiveram consciência de que aquele comportamento foi condicionado, entendeu? Ah, quantas pessoas votam no Lula, no Bolsonaro ou no fulano e cicrano que não estão votando por conta própria, viu? Não estão. Foram condicionados a fazer aquele voto. Entende? Já parou para pensar em quantas vezes você fez algo que você não queria, mas por conta do inconsciente adaptativo você fez? É loucura, né? É até difícil da gente pensar, né? Mas não tão difícil a ponto de você ficar desesperado, tá? Não precisa de desespero. Você só precisa de tomar consciência que as suas decisões precisam de cada vez mais autonomia do consciente, certo? É óbvio que certas habilidades que você for aprender, ou que você já aprendeu, não precisa ter consciência deles o tempo todo, tá? Ah, se eu aprendi a dirigir, eu tenho que ficar pensando em dirigir? Não. Dirijo e faço qualquer outra coisa. Converso com a minha esposa, coloco uma música no rádio, entendeu? Enquanto estou fazendo ali, dirigindo de forma automática, entendeu? Então fica esse exercício aí para vocês, tá? E aí fica a seguinte pergunta. Bom, qual que é a origem desse comportamento aqui que está me fazendo, sabe, me fazendo muito mal? Ah, você tem problemas no trabalho. Você tem medo de verbalizar o que você sente no trabalho. Bom, começa a pensar, por que eu tenho medo disso? É tão ruim assim me expressar no trabalho? Talvez não, entendeu? Ah, eu tenho uma dificuldade de contar para o meu marido o que eu estou sentindo, mas por que isso? Por que você tem esse medo? De onde? Qual a origem desse medo? Começa a fazer uma análise autobiográfica da sua vida, entendeu? Porque quando você consegue fazer, nem de terapia você precisa. É claro, se você não conseguir, não descarta a terapia. Perfeito? Não descarta. Porque aí o terapeuta, ele vai fazer as perguntas certas, ele vai te ajudar, vai te direcionar para você entender a origem daquele comportamento, a origem daquela ideia. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vai aí na descrição, vou deixar um e-mail. Escreva lá para mim que depois a gente faz uma aula, eu faço um compilado aí de todas as perguntas e a gente conversa. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se tem algum aviso. É isso. Para quem essas aulas aqui são importantíssimas,
Se tiver alguém aí que queira fazer as transcrições das aulas de modo voluntário, tá? Porque a transcrição ela serve para duas coisas. Ela primeiro vai servir para o seu autoaprendizado, tá? Então, quando você escreve, você anota tudo ali que o professor escreveu, né? Você aprende novamente, tá? E essa transcrição vai ajudar também os outros alunos ali a, a eu vou ajudar os outros alunos ali também de uma forma complementar às aulas, perfeito? Dentro da história da filosofia existiu muito isso, né? Por exemplo, as obras de Aristóteles, né? Eu estou com uma aqui, que é a Metafísica. Aristóteles não escreveu livros. Isso aqui são transcrições de aulas, as anotações dos alunos e deu vários livros. Tem a Metafísica, tem a Poética, a Política, são tudo anotações de alunos, certo? Então, assim, os grandes filósofos, né, por conta da filosofia ser não é um cargo, mas é uma função onde você fala muito, você fala mais do que escreve. Acho que são poucos os filósofos escritores, né? Mas os filósofos falam mais, então tem os alunos ali que anotam, etc., faz uma transcrição. E aí, futuramente, aquilo acaba se tornando um livro, porque foram justamente as palavras do filósofo. A própria Bíblia, né? Jesus Cristo não escreveu livros, tá? Então, quem escreveu os livros foram os discípulos, foram os apóstolos que estavam com Jesus no dia a dia. Foram lá e contaram o que viram, o que ouviram e assim por diante, né? Entende? Então é muito importante. Se tiver alguém aí que queira ser. Não precisa só ser uma pessoa, não, viu? Se tiver mais pessoas que queiram fazer as transcrições, cara, a gente vai ganhar muito com esse curso aqui. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês, tá? É isso aí. Tamo junto e até a próxima aula.